Reforma. Termo que, de acordo com alguns dicionários, significa mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Mudança para melhor, melhoramento. Quando analisamos as políticas públicas ao longo da história, efetivamente o que observamos são aprimoramentos e melhorias nos planejamentos e implementações do Estado? A resposta para essa reflexão irá depender de qual sociedade pretendemos construir e quais elementos consideramos fundamentais para que tal sociedade se concretize. A que atores interessa determinadas transformações de uma política pública? Os destinatários dessas modificações serão efetivamente contemplados de modo positivo? Quais elementos devem ser levados em consideração para compreender se tais mudanças são efetivamente destinadas à melhoria da qualidade dos processos e estruturas educacionais? É sobre este processo de revisão e redirecionamento de políticas educacionais que iremos matutar hoje. Fique conosco. Boa tarde, eu sou Johnny Chalar, sou professor da Rede Estadual de Educação de Goiás e integrante do GEAD, Grupo de Estudos em Educação à Distância, e também do CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa sobre as relações entre as tecnologias e educação. A partir dos seus ideais de sociedade, os atores com poderes de tomada de decisão dentro dos governos podem revisar ações do Estado de modo a reformular as políticas institucionalizadas ou implementar novos projetos paralelamente à descontinuidade de políticas existentes, em um movimento que contempla o objetivo social dos atores à frente dos governos. Dessa relação entre o implementado, o institucionalizado e as ações de transformação das políticas públicas, emerge o que conhecemos como contrarreformas. Conceito que, descontextualizado e sem a devida leitura crítica, pode ser erroneamente compreendido numa perspectiva de contraposição a políticas opressoras e reacionárias, arriscando inclusive receber o apoio de sujeitos que serão impactados negativamente por tais transformações. Na última década, nós temos observado diversas reformas, revisões e reformulações de políticas educacionais nacionais, da educação básica ao ensino superior. Analisando este movimento, podemos observar que houve avanços ou retrocessos sociais. Para matutar conosco hoje sobre este tema, convidamos a professora Catarine Silva. Ela é professora associada 1 do Núcleo de Formação Docente da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Educação. É vice-líder do Grupo de Pesquisa Gestor, Pesquisa em Gestão da Educação e Políticas do Tempo Livre. Professora Catarine, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço, professor Johnny, agradeço também a TV UFG por essa oportunidade de fazer esse debate. Eu sou mulher, estou vestindo uma camisa azul esverdeada, uso óculos e estou sentada à frente de uma estante. Venho pesquisando sobre o tema, e fico muito feliz de estar aqui podendo fazer esse debate. Obrigado, professora. Da relação entre o Estado e a sociedade, emerge o que conhecemos como políticas públicas. Suas formulações e tomadas de decisão são resultado de políticas, de disputas políticas permeadas de interesses econômicos, culturais, ideológicos e dentre vários outros. Professora Caterine, neste jogo complexo de poderes para a tomada de decisões ao longo do tempo, algumas políticas foram sendo avaliadas, reformuladas e transformadas. Eu gostaria de iniciar o nosso diálogo de hoje partindo do conceito de contrarreforma.
o que pode ser considerado uma contrarreforma e quais os resultados desse processo para os destinatários das políticas atingidas, né, por este movimento? O conceito de contrarreforma ele é utilizado tendo como referência os cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, apesar de ser um conceito bem menos trabalhado pelo autor, que aborda mais a questão do conceito de revolução passiva. No entanto, né, especialmente ao analisarmos o neoliberalismo, né, é importante a gente ter em mente esse conceito de contrarreforma como né, trabalhado pelo autor. Carlos Nelson Coutinho tem um texto de 2012, depois eu vou passar aqui as referências, ele faz essa distinção, né, a partir dos cadernos do Cárcere, e considera, né, que é importante a gente considerar, né, o que significa revolução passiva, o que significa contrarreforma, para a gente conseguir diferenciar como essas reformas se dão no contexto neoliberal, né? E como esses dois conceitos nos ajudam a entender a política educacional no contexto atual, né? E considerando essa atualidade a partir de Enerval Saviano, assim, das últimas décadas, inclusive, né? Não só, né, na história mais recente. Considerando a obra de Gramsci, uma revolução passiva, ela é caracterizada, né, da seguinte forma, né? Primeiro, as classes dominantes reagem a pressões que provêm das classes subalternas, ao seu subversivismo esporádico, elementar, né? Ou seja, as coisas que a classe subalternas conseguem, né, trazer para o debate, né, mostrar ali que precisa ser mudado, mas que ainda não estão muito organizadas, né, de forma a trazer uma força importante para mudar a situação. E aí as classes dominantes elas têm, né, uma reação, né, a essas forças, trazendo um acolhimento de uma certa parte das reivindicações, né, dessas forças subalternas. Só que esse acolhimento, né, de uma certa parte, ele vem, na verdade, condicionado, né, vem com uma grande força, né, da conservação do domínio das velhas classes, né, que é o terceiro elemento aí. E introduzem, assim, modificações que abrem caminho, né, para novas modificações. Por quê? Porque trazem esse acolhimento a alguns elementos, né, dessas forças, mas que conservam, né, a visão ali da, das velhas classes, das classes dominantes, né? Então, trazem uma complexidade. As revoluções passivas, elas trazem uma complexidade, né, dessa relação dialética entre restauração e renovação, conservação e modernização. A gente pode, né, inclusive, quando a gente for tratar outras questões mais à frente, né, que a gente vai ter oportunidade de aprofundar, a gente vai ver como esse processo de revolução passiva também se deu, né, a partir, por exemplo, da influência dos grupos empresariais e tudo mais, né, em governos, inclusive, mais progressistas. Sendo assim, para Gramsci, apesar do aspecto restaurador, a revolução passiva ela significa a ocorrência de modificações, né, moleculares e tal, mas que significa alguma possibilidade aí, né, de uma composição de forças, né, de uma conciliação de forças, podendo gerar novas modificações. Então, nesse sentido, revolução passiva, né, Carlos Nelson Coutinho ele vai fazer essa análise nesse texto de 2012, ela não é sinônimo de contra-revolução nem de contra-reforma. Né? Por quê? Porque contra-reforma, né, nos cadernos do Cárcere, faz referências a restaurações realizadas com a combinação entre velho e novo, né, mas com uma diferença sutil em relação, né, à revolução passiva. Enquanto na revolução passiva certamente existem restaurações, mas que acolhem uma certa parte, né, das exigências dos subalternos, na contrarreforma
é preponderante o momento do velho, né, do conservadorismo, e não do novo. Né? Então, veja, as políticas que se apresentam e que a gente analisa a partir de Antônio Gramsci como contra-reforma, elas não se apresentam dessa forma assim conservadora, elas se apresentam, na verdade, como uma reforma, como algo novo, né? Tal como o neoliberalismo também se apresenta, né, como algo novo, um novo liberalismo. Né? Aí um outro autor importante para a gente entender essa questão é Michael Apple, né, quando ele traz esse fenômeno utilizando o conceito de restauração conservadora, né? Quer dizer, essas contra-reformas, elas trazem essa ideia, né, ou modernização conservadora a partir de Daley, né, de Roger Daley, né? Essa contra-reforma, ela traz a ideia de que está fazendo novo, mas, na verdade, é uma modernização conservadora. Ela está, na verdade, trazendo, modernizando para o antigo, né? O velho, trazendo o velho Sim. com uma cara de novo. Né? E aí o Michael Apple ele vai trazer, vai descrever, né, esse processo dentro do contexto do neoliberalismo, dessas contrarreformas como uma viragem para a direita. Né? E aí, na área da educação, isso vem sendo gestado há décadas, né, nos Estados Unidos, que é onde ele, né, busca fazer essas análises já há muito tempo, né, desde Ideologia e Currículo, né, o livro. Sim. E aí, o que é que acontece? Esse processo de modernização conservadora, ele vai agregar, né, os neoliberais, né, os neoconservadores, os populistas autoritários, né, e inclusive também os chamados técnicos, né, que é a classe média de gerentes e profissionais qualificados, que vão entrar nesse processo desenvolvendo, interferindo nas políticas, né, como um todo, mas também nas políticas educacionais, trazendo a questão da gestão por resultados, né, de formas de avaliação e tudo mais eficientes, né, no sentido de garantir a implementação dessas reformas. Uhum. Professor, Então, oi. inclusive, a senhora falando aqui, eu me atento, assim, me chama a atenção algumas coisas, né? Por exemplo, a senhora, né, trouxe esses exemplos do empresarial, dos técnicos, né, numa perspectiva gerencialista, e, por exemplo, a partir dos anos 2000, né, o que a gente observa também essa crescente participação, esse interesse e participação dos conglomerados e dessas instituições empresariais, né? Em projetos voltados para o campo educacional, e a gente tem como grande exemplo o movimento Todos pela Educação. E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta para a senhora. Bom, qual que seria, né? Qual que é a relação desses grupos empresariais, aproveitando a fala da senhora, com essas contrarreformas educacionais que a gente tem observado, né? Quais seriam os interesses e a quem interessa essas contrarreformas? Então, veja, eu vou começar a responder essa questão e tentar relacionar, né, com a questão das contrarreformas. Né? Veja, a educação ela passa a ser listada como uma atividade comercial regulada por instituições multilaterais, né, internacionais, desde os anos 1990. Né? Então, por isso que não é uma história tão recente. E aí, inclusive, como uma área a ser regulada, né, sujeita a um acordo geral de comércio em serviços, né, uma série de coisas nesse sentido. E aí são feitas várias reformas, né, na década de 90, né, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, de 1996, e o Plano Nacional de 2001, eles já vão ser, né, pensados, né, de forma a respaldar as possibilidades de realização, por exemplo, de parcerias público-privadas e tudo mais, né?
Os organismos internacionais vão ter uma importância muito grande, né, nesse fortalecimento também das organizações empresariais. Logo em 2001 é criado o Movimento Brasil Competitivo, né, que era presidido inclusive pelo empresário Gerdau, né, o Jorge Gerdau, em parceria inclusive com o Banco Mundial e com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, né, a USAID. E inclusive com relações, né, na América Latina como um todo. E aí o que é que acontece? Isso antes do movimento Todos pela Educação, né? Isso já vai sendo organizado dessa forma. O movimento Todos pela Educação, né, ele vai se firmar, né, a partir de 2007, né, 2007, mais ou menos, né, inclusive com uma força grande nas políticas educacionais. É uma iniciativa do empresariado paulista, né, e que vem, inclusive, dar nome, né, ao decreto que instituiu em abril de 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, né, o qual sintetiza a principal política educacional que ainda está em vigor atualmente, mesmo, né, a gente tendo mudado a lógica total aí dos governos, né, a partir de 2016, mas essa referência, né, do PDE ainda permanece como a referência, né, das políticas educacionais na lógica neoliberal, né? Então, veja, é importante a gente considerar, né, como, quer dizer, essa política, inclusive, que é estabelecida, né, nos anos 2000, né, ou mesmo nos anos 1990, anteriormente, elas se apresentaram muitas vezes com características aí de revolução passiva, né, no sentido que elas traziam elementos, né, do velho, mas com algumas, principalmente nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, com algumas concessões, né, para o setor. Mas você veja como há um fortalecimento, né, mesmo em governos progressistas, dos movimentos empresariais. Sim. Né, que hoje já se colocam, o movimento Todos pela Educação, inclusive, ele já migrou, né, alguma parte deles migrou para o movimento Todos pela Base, né, a partir da reforma do ensino médio, e com grande ênfase aí da Fundação Lehman, né, na cabeça aí dessa questão, e aí já deu uma outra característica, né, para as reformas a partir da reforma do ensino médio, que acontece, né, no bojo das reformas trabalhistas, né, da reforma do corte dos gastos, né, de todos esses elementos. Então, já mudam bastante, né? E aí a gente, inclusive, começa a concordar, né, com os autores que analisam essas políticas mais recentes, a partir de 2016, como contrarreformas, né? Porque concordamos que elas realmente, né, elas não conciliam, né? Elas não trazem esse elemento aí da revolução passiva. Bom, é um assunto muito interessante e, assim, tem também a questão das redes, né, professora, que são criadas, as redes de relacionamento entre os atores, né, inseridos nessas instituições, nessas associações e também com os governos, né, com os formuladores, implementadores, né, como que, de certa forma, cria-se uma trama, uma rede complexa de relações. Nós temos até alguns estudos nessa área. Bem, nós estamos conversando com a professora Catarine Silva sobre as contrarreformas educacionais. Nós faremos um breve intervalo e já já nós voltamos.
Olá! Hoje nós estamos matutando com a professora Caterine Nevive sobre contrarreformas educacionais. Infelizmente, nosso tempo ele é curto e nós chegamos à nossa última pergunta. O matutando sempre deixa um gostinho de quero mais. Professora Catarine, em outros programas, nós discutimos que, infelizmente, em contextos de grandes crises sociais, podemos observar que alguns governantes aproveitam o momento para passar a boiada e implementar algumas reformas e novas políticas. Neste sentido, quais são os últimos movimentos políticos que geram risco para direitos e conquistas progressistas no campo educacional e que podemos ter enquanto perspectiva para a educação do Brasil? Como defender a escola pública desses ataques? O passar a boiada, né, na política educacional brasileira vem sendo construído a partir já de um lema defendido pela Unesco, né, a partir da Coalizão Global da Educação, que é a aprendizagem não pode parar, né, inclusive com a perspectiva do professor, do trabalhador docente, como entregador de aprendizagem. O contexto pandêmico e este lema criaram um cenário, né, e a estratégia de reducionismo necessária aí para estratégia de reducionismo da educação, a perspectiva, né, da entrega de conteúdo, né, no processo de fortalecimento, né, daquilo que a gente já conhece há muito tempo como neotecnicismo em educação, né, e os efeitos nefastos para isso. Mas é que agora, a partir do novo, né, dessa cara do novo, vem se constituindo com grande força, né, nas redes de ensino, de todos os níveis, né, do ensino fundamental, do ensino médio, inclusive do ensino superior, né, a partir de plataformas online de aprendizagem, mas não só isso, a partir do fortalecimento do modelo de educação à distância mesmo, dos cursos de educação à distância de ensino superior, mas também da inserção, né, no currículo da educação básica, tá, de uma carga horária, um percentual da carga horária a partir dessa lógica da educação à distância. E isso vem recebendo, né, o nome, né, nesse currículo, né, vem recebendo o nome de ensino remoto, que no novo normal, a partir, né, desse momento que a pandemia começa né, a entrar numa nova situação, que as escolas voltam presencial e tal, mas voltam com a lógica de ensino híbrido, né, trazendo aí a oportunidade, né, dessas plataformas entrarem nos sistemas de ensino, né, municipais, estaduais e mesmo, né, federal. Então, a boiada que está sendo passada é a boiada dos cursos, né, de educação à distância, da carga horária, né, de educação à distância e do neotecnicismo a partir das plataformas, né, de aprendizagem. E esse processo ele vai gerar, né, está gerando já um terreno aí de aumento também da precarização, né, do trabalho docente, né, um aumento do esvaziamento, né, do processo de ensino-aprendizagem, né, isso sendo substituído aí por essas estratégias, né, de esvaziamento que são utilizadas, e isso são realmente, fazem parte daquilo que eu estava colocando lá na primeira questão, né, e o Michael Apple estuda já há um bom tempo, né, em relação ao contexto, né, norte-americano, né, que é dessa coalizão entre a perspectiva neoliberal, a perspectiva neoconservadora, né, e essa lógica da avaliação a partir dos resultados em processos, né, em exames de larga escala, né, que trouxeram, né, já para o contexto norte-americano uma situação de precarização do processo de ensino-aprendizagem, e a gente está começando já a identificar, né, no nosso contexto brasileiro, né, com tendências a piorar agora, né, com essa nova perspectiva que vem se consolidando. Uhum. Sim. Bom, pessoal,
No programa de hoje, nós matutamos com a professora Catarine Silva sobre o processo das contrarreformas na educação. Professora, muito obrigado pelas produtivas reflexões na tarde de hoje. Nossos sinceros agradecimentos. Eu que agradeço, né, e gostaria também de indicar aí a todos, né, a acompanhar os trabalhos, tanto, né, do Grupo CADJO, né, que o professor Johnny Exalá faz parte, né, e que a gente pôde, inclusive, fazer um trabalho junto, né, no lançamento conjunto de livros, né, quanto o nosso trabalho no grupo de gestor, a gente tem canal do YouTube, né, a gente tem publicações de dissertações e teses sobre o tema, e temos aqui o nosso livro, né, Cadernos da Pandemia, problematizando a educação em tempos de isolamento social, né, onde a gente traz estudos, né, sobre esses temas das contrarreformas, né, do ensino médio, do ensino remoto, né, e do ensino híbrido, né, da educação e o fetichismo da tecnologia, né, então são questões aí que se colocam. A gente também indica a leitura das produções do Grupo Colle Marx, né, que também são produções que vêm tematizando essa questão, o próprio Demerval Saviani também, né, o Ricardo Antunes, são referências aí importantes para quem quer aprofundar, né, nesse debate. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter feito aqui essas reflexões. Obrigado novamente, professora. Bom, seguem agora indicações de leitura para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Indicamos o livro Cadernos da Pandemia, Problematizando a Educação em Tempos de Isolamento Social, organizado pela professora Caterine Silva e por Jamerson da Silva, disponível no site que aparece na sua tela. Os capítulos Notas sobre Contrarreformas Empresariais da Educação no Contexto da Pandemia, Ensino Remoto durante a Pandemia da Covid-19, Home Office, plataformas virtuais e flexibilização da formação e do trabalho docente. Educação para além do fetichismo da tecnologia. Pandemia e doutrina de choque. Os rumos da educação no Brasil. No próximo programa, as professoras Daniela Rodrigues de Souza e Neuza Souza Rego Ferreira irão dialogar sobre as escolas cívico-militar. Não percam!